Olá pessoal, eu sou o Dr. Isaías Chaves, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e quadril. Estamos começando agora uma série de vídeos relacionados a patologias do quadril e do joelho e as articulações próximas podem ser afetadas por essas patologias. Então, antes de mais nada, não esquece de curtir o vídeo. Semanalmente a gente vai estar postando vídeos relacionados à cirurgia do quadril e joelho. Artrose de joelho. Já ouviu falar nessa patologia, nessa doença? Eu costumo brincar que se você não conhece, se você não tem artrose de joelho, provavelmente um dia você vai ter. Tem como você andar no seu carro e não gastar o pneu do carro? O mesmo acontece com a articulação, com as articulações tanto do joelho, quadril. Então, a artrose de joelho, muitas das vezes, é uma progressão natural da vida. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Então, o que é artrose? É um desgaste da articulação, da cartilagem. Por vezes, um desgaste assintomático. O paciente tem artrose e não sente nenhum sintoma. E por vezes a artrose pode gerar sintomas. É preciso entender que a artrose ela é uma doença multifatorial. Por vezes mecânica, por vezes por fatores inflamatórios. Existem doenças sistêmicas que podem gerar um desgaste acelerado da articulação. Traumático, acidente de carro, atividade física, lesões de ligamentos que geraram uma instabilidade na articulação e evoluíram com desgaste da articulação, que é a artrose. Enfim, eu tenho diversas causas que podem proporcionar o surgimento da artrose no joelho. Cada caso deve ser avaliado de forma isolada, individual. O fato de o paciente ter uma artrose, por vezes, não pode ser causa de dor, pode ser algo normal e habitual. Então, uma dor no joelho relacionada à artrose tem que ser muito bem avaliada e diagnosticada. Na fase inicial da artrose, no paciente mais jovem, ocorre artrite, uma inflamação articular, e as enzimas liberadas na articulação devido a um trauma, a uma resposta inflamatória por algum movimento errado ou entorse, vão fazer com que ocorra um desgaste da articulação. Então, esse é um meio de gerar a artrose. Em outros casos, um trauma agudo, onde eu tenho uma lesão direta por trauma mecânico da articulação, que vai no futuro evoluir para a artrose. Então, é importante entender o surgimento de uma inflamação, a artrose na fase inicial e cuidar, porque um fato a artrose não tem cura. Depois que ela está instalada, ela não tem cura. Existem tratamentos a depender do grau de artrose e lesões associadas, mas a artrose em si ela não tem cura. Então a artrose acaba sendo uma das várias causas de dor no joelho. Eu posso ter uma dor relacionada ao estado emocional, a uma atividade inflamatória crônica, o paciente obeso, a síndromes metabólicas que tem diabetes, hipertensão, que favorece uma reação inflamatória e dor. Doenças inflamatórias sistêmicas, como artrite, reumatoide. Então, achar o diagnóstico de uma ressonância, por exemplo, de artrose, não dá para se traçar um tratamento baseado só naquele achado. É importante conhecer a história do paciente, conversar bastante, entender se de fato aquela dor que o paciente tem é relacionada à artrose ou não. E a partir dessa definição, traçar o tratamento adequado. Se o paciente tem síndrome metabólica por ser obeso, tratar a síndrome. Se o paciente tem déficit muscular, tratar o déficit muscular. Agora, se o paciente tem bom trofismo muscular, tem uma boa aptidão física, tem história de atividade física, a musculatura é forte e tudo, e mantém a dor, aí sim o que sobra é o desgaste articular como causa de dor. Se eu proponho um tratamento para o paciente baseado só no diagnóstico, a chance de ser um diagnóstico de um laudo de imagem, por exemplo, a chance de falha no tratamento é grande. Eu preciso personificar, eu preciso entender o paciente e aí sim propor o cuidado. Em paciente com artrose leve, que é o comum, o paciente tem uma dor no joelho, faz uma ressonância e já chega para mim, como sou especialista, eu recebo muito paciente já com um laudo de algum exame de imagem, com o diagnóstico pronto. Se o paciente é jovem e tem um desequilíbrio muscular e tem artrose, muito provavelmente a causa da dor não é a artrose, e sim o desequilíbrio muscular, em que você vai trabalhar o paciente e consegue o alívio dessa dor, o tratamento dessa dor. Então, ter uma artrose não quer dizer que você precisa de uma cirurgia.
é necessário avaliar e entender o que tem de errado no corpo do paciente, de forma geral, na parte muscular, e trabalhar em cima disso. A fisioterapia vai muito bem, o tratamento conservador com fortalecimento muscular, algumas medicações analgésicas e anti-inflamatórias respondem muito bem no tratamento da artrose na fase inicial. Então, por ser especialista, os pacientes já chegam para mim, muitas vezes com um laudo, com um diagnóstico, e falam assim: doutor, como o senhor é especialista, fui encaminhado para o senhor realizar minha cirurgia. Quando fica a cirurgia? Aí eu sempre falo para o paciente: olha, vem até o consultório, deixa eu te avaliar. Eu não opero papel, eu cuido de gente. Então, o laudo da ressonância não serve para eu te dizer se é cirúrgico ou não. Então, a avaliação de cada paciente é extremamente necessário para se definir o tratamento. O laudo de um exame não dá o diagnóstico e a conduta. Ele dá o diagnóstico, ok, mas ele não dá a conduta. Então, a forma como eu vou tratar a artrose de joelho depende muito mais do bate-papo com o paciente, do exame físico do paciente, da funcionalidade do paciente, do que com o laudo propriamente dito do exame de imagem. O exame de imagem é um exame complementar ao exame físico e à anamnese. Então, a definição é muito mais baseada no exame físico e na anamnese do que no mero resultado de exame de imagem. Então, quando a gente pensa em artrose, o primeiro passo é eu preciso conhecer o paciente e estratificar. Saber se de fato a dor é causada pela artrose. Entender se o paciente tem uma boa aptidão muscular. Entender se ele não tem alguma doença inflamatória associada. Entender se ele não tem algum distúrbio emocional, uma depressão. Eu preciso conhecer bem o paciente, a história do paciente, para aí então definir o tratamento. E tratamento parte. Aquele paciente tem muita dor, medida analgésica com fisioterapia, anti-inflamatório. Um paciente que já fez essa medida analgésica precisa de um bloqueio de nervo associado para tirar de fato essa dor e ele conseguir ganhar uma massa muscular. O paciente tem alguma lesão meniscal que está gerando obstrução, gerando bloqueio no movimento articular. Ou aquele paciente de fato tem um desgaste tão grave da articulação que ele não consegue retomar a funcionalidade, ganhar massa, aptidão muscular e de fato precisa de uma cirurgia mais invasiva, que é a substituição dessa articulação doente por uma prótese. Então precisa escalonar. Tenho artrose? Eu tenho os graus de artrose, o nível de artrose, o tipo de lesão associada. E aí sim, definindo bem esse quadro de artrose, definir exatamente o tratamento. Alguns pacientes, puramente conservador, mudança de hábito, perda de peso, outros mais invasivo. Mas cada caso é um caso e tem que ser muito bem avaliado, conversado com o paciente. Então, pessoal, se eu for abordar artrose de joelho, podemos ficar horas e horas discutindo esse assunto. São diversas dúvidas e é importante que vocês me mandem suas dúvidas para a gente poder esclarecer, discutir um pouco mais, conversar um pouco mais. Aqui é um espaço aberto em que eu quero responder as suas dúvidas. A sua dúvida é interessante para a gente ir criando conteúdo relacionado ao que vocês querem saber. Semanalmente vamos estar postando os vídeos, seguem a gente aí no canal, tá? E até o próximo vídeo. Estou esperando a pergunta de vocês. Obrigado.